Então, pessoal, vamos resolver aqui a questão que traz para a gente um texto do Olavo Bilac e que tem como enunciado o seguinte: o gênero literário do texto anterior é definido pela... E aqui a gente vai trabalhar, então, com a ideia de gênero literário. É uma questão que traz um distrator já no enunciado, porque vocês podem correr o risco de olhar para o texto e já achar que consegue classificar por ele ser estruturado em forma de versos. Só que só isso não assegura a descrição do gênero. Então, a gente precisa necessariamente analisar as alternativas. Letra A. A alternância entre os versos livres e os versos brancos. A gente chama de versos livres aqueles que não apresentam regularidade métrica e versos brancos aqueles que não apresentam rima. Quando vocês fazem a escansão do texto, vocês percebem que ele é um texto regular, é o que a gente chama de soneto, porque ele é estruturado na forma de 2 quartetos, 2 tercetos. Então, aqui eu tenho o primeiro quarteto, aqui eu tenho o segundo quarteto, aqui o primeiro terceto, aqui o segundo terceto. Então, eu tenho um soneto. Além disso, se a gente for analisar o esquema rítmico, aqui, ó, bela receberia a letra A, vela também, porque aqui a gente tem essa repetição idêntica. Singela continua com a letra A, procela também. Sepultura, letra B, impura, letra B. Obscura, letra B, ternura, letra B. E aí, fazendo a escansão, a gente sabe então que se trata de um texto com versos decassílabos e que apresenta rimas. Então, isso inviabiliza a alternativa A. Letra B. A ausência completa de encadeamento entre as estrofes. A gente chama de encadeamento uma teoria literária que leva em consideração que a ideia do verso não termina com o seu fim. E ela vai, então, ser finalizada no verso seguinte. Quando a gente analisa esse verso aqui, ó, a gente sabe que ele não termina com o seu fim. Ele não termina aqui, ó, em impura. Essa ideia é sequenciada e continua no verso subsequente. Então, eu tenho aqui o chamado enjambement ou encadeamento. Outro caso que isso acontece nesses 2 versos. Então, isso inviabiliza a alternativa B. A alternativa D. Reprodução do ritmo da oralidade proveniente da fala espontânea. Se a gente analisar essa questão de fala espontânea, está diretamente associado, quando a gente pensa na teoria literária, com os versos em redondilha maior, ou seja, os versos que são metrificados em 7 sílabas métricas ou poéticas. E eu já te falei anteriormente que esse texto é metrificado em decassílabo. Decassílabo é característica de texto erudito, geralmente odes, que tem um tom mais solene. Então, a letra D está inviabilizada. Vamos agora analisar a letra E. Valorização das diversas formas métricas assumidas pelos versos. Quando a gente caracteriza aqui, ó, diversas formas métricas, é o mesmo que falar que os versos são livres. E a gente já conversou ali na letra A que essa possibilidade não existe, uma vez que há a regularidade métrica. Quando a gente analisa a letra C, que traz a organização de seus versos em 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, o sinônimo do que a gente chama de soneto, o soneto é um tipo textual que caracteriza o gênero lírico, ao qual pertence o texto. Portanto, a resposta é a alternativa C.